bom dia, bom dia. Sexta-feira, 7h10. Estamos aqui para nossa aula de história. Então, falar de história, nós vamos falar o quê? Um pouco sobre cultura romana. É o assunto de hoje. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Breno. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Samuel. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Isabelas. Isabela Conte, Isabela Magnago, Isabela Corneiro. João Gabriel, bom dia. Ei, Olavo, bom dia também para o senhor. Bom dia, Olavo. Bom dia, Lívia. Pessoal, ontem foi o aniversário da nossa colega aqui, ó, da Lívia. Lívia fez aniversário, ela ficou com vergonha, né, Lívia? Depois a gente vai contar parabéns. Seguinte, o tio preparou uma aula esquematizada para mostrar para vocês um pouco sobre cultura. Primeiro, antes de falar de cultura romana, a gente tem que entender o que é uma cultura, né, em si. E vamos lá para a nossa apresentação de slide, e eu quero que vocês observem esses efeitos de GIF. Estão observando? Essa é a área sacra do Lago Argentina, é um templo que está localizado na Itália. Vocês estão observando, ó, a primeira imagem é as ruínas, e de resto é uma construção em 3D mostrando como seria, na época, esse templo, essa área sacra. Sim. Eu entrei agora. Você tá no livro? Isso, o tio hoje vai trabalhar o livro 3, capítulo 9. Cultura, tá ok? Sim. Então vamos lá. O tio tá mostrando o seguinte: algumas construções ao redor do mundo. Pra gente. Bom dia, bom dia. Pra gente se localizar na nossa cultura romana. Então a gente está observando aqui a primeira cultura é a área sacra, tá? A área sacra de largo. Então a construção que vocês observam, vamos observar as colunas, as formas dessas colunas, ó, que a gente tem que diferenciar coluna coríntio, jônicas, dóricos. Então essa é uma coluna, pelo que a gente observa aí, com semelhanças coríntios. Daqui a pouco a gente vai saber diferenciar. Outra coisa, se a gente for visitar esse templo, nós não vamos ver ele erguido da forma que está, mas a gente vai ver somente as ruínas, ó, do jeito que a gente observa no chão. Lógico que chegou esse... Calma aí. Seu chorão. Chorão, vem cá. Pronto. Vou passar, hein? Próximo slide. Esse aqui foi muito comentado nas nossas aulas. Alguém sabe? Alguém consegue? Muralha de Adriano. Ah, muito bom. Observem como que eram as fortificações, ó. Hoje a gente observa só o murinho, né? Só a parte baixa, mas na verdade, ó, era gigantesco. Essas eram algumas das fortificações da muralha de Adriano. Então a gente observa aí a reconstrução. Vai lá, bebê, vai lá andar. Vamos lá, vou passar, hein? Essa é muito bacana. Alguém consegue, pessoal? Alguém... Esqueci o nome desse negócio. Vocês vão me deixar doido hoje, hein? Pronto, o tio voltou. O tio tava guardando os cachorrinhos ali que tava aqui atrapalhando. Vamos lá, pessoal. Agora sem interrupção. Agora sim. Essa é uma construção no México, tá? Quando a gente fala de México, a gente fala de uma cultura dos povos antigos, seja dos mexicas e seja também dos astecas. Tem texteca também, tem vários povos além dos astecas. Mas essa é uma das construções que a gente se assemelha aí a construções asteca. Parece muito com as nossas zigurates, né, na Mesopotâmia. Então, observa como seriam os detalhes das escadarias. Ela está ainda de pé. Se vocês observarem, ela está as ruínas ali para visitação. Mas, claro, quando ela tinha sua construção no auge, ela tinha uma grandiosidade tremenda, né? A parte alta ali era para o sacrifício, para observar os astros, as escadarias. E dentro dela era também armazenado alimentos.
Então a gente observa que assim como nós estamos estudando os povos romanos, em um outro continente também existiu o quê? Progresso, civilização, desenvolvimento, ok? México, ó, uma área totalmente afastada, né? Totalmente longe aí do nosso continente europeu que está sendo estudo até então, ok? Posso passar, pessoal? Pode. Vamos lá para o próximo. Ó. Outra construção, templo, pirâmide do Sol. Olha o tamanho. Essa cidade toda ela já é gigantesca, tá? Vai ser dominada aqui. Quando a gente começar a estudar, falar um pouco sobre esses povos, vocês vão ver que eles tinham a cultura bem parecida com os romanos, porém, eles vão permanecer quase que intacto até 1500. Porque o que acontece a partir dessa data? Os europeus, lá na Europa em si, eles começam a desenvolver as grandes navegações. Então, quando eles começam a navegar pelo oceano, eles vão encontrar esses povos. Mas quando eles chegam aqui na América, principalmente no México, que a gente está observando já a segunda imagem do México, essa chegada dos espanhóis não será tão amigável. Eles vão vir atacar, dominar e escravizar os povos que viviam nessa região. Então, a gente observa a grandiosidade também das construções, dos registros culturais, ok? Lembrando que vocês estão observando o GIF aí, ó, crescer a imagem, mas ela seria aquela base. A primeira imagem ali é hoje. E o resto a gente entende como computação gráfica, detalhando como seria essa construção nos dias atuais. Essa é muito bonita, ó, o Templo de Júpiter. Só tem as ruínas mesmo, ó, mas o templo seria dessa forma que vocês observam aí, ó. Das colunas se ergue e a gente observa o Templo de Júpiter, também localizado na Itália. Conseguem ver a diferença, pessoal? Ó, se erguendo. Novamente, vamos observar as colunas, ó. Essas colunas, elas têm traços, ó. O perfil dela lá em cima é uma característica de uma época. Então, nós vamos observar também... Acho que é jônico, acho que é. Vamos ver já já. Bem bonito, né, essa construção, ó, mais uma vez. Ok, show de bola. Vamos lá para a nossa próxima. Essa é no Egito. Observem, ó, a entrada aí do Templo de Luxor. Observem bem, ó, a gente tem algumas estátuas ainda. Temos uma das pilastras, a crista ali, e remasterizado, ó. Recriado, melhorada a imagem e erguido. Bacana, né? Essa é uma das construções antigas, ó, a gente observar a recriação. E essa é a tão falada, que vocês observarem aqui na página 3 da cultura romana, eu tenho a seguinte leitura, ó. Pode-se definir cultura como um conjunto de realizações humanas, tanto materiais como imateriais. Então, materiais é aquilo que a gente toca e imateriais é aquilo que a gente não toca. Culturas imateriais, nós temos as festas, o carnaval. Então, vamos lá. O estudo da cultura por meio de fontes históricas, então, o que a gente está observando aqui são fontes históricas, ó. As construções, essa arquitetura é base para a gente poder estudar, para poder comprovar que aqueles povos construíram, viveram naquela área. Então, nos possibilita conhecer povos que viveram em outros tempos, estabelecer conexões entre os costumes e as tradições do passado e a cultura da atualidade. E é assim que nós observamos, né? As construções em várias partes do mundo, desde o Egito, México. A cultura romana está fortemente vinculada ao quê? À Grécia. Então, ao observarmos a imagem da página da abertura, a associação entre o Panteão de Roma. É a página da 2 aqui. Olhem para a página 2. Peguem aí, pessoal. Página 2 do livro 3. Ó. Eu tenho essa construção que vocês observam aqui. É sobre o que está sendo mostrada? Quem é que pode ler a fonte para mim? Um tempo. Isso, do Panteão Romano. Na tela de vocês estão olhando o quê? É o Panteão ou é o Paternon de Atenas? Paternão. Paternão, lá de Atenas. Então ela está muito em ruínas, ó. Perceba que a reconstrução pega desde base, ó, não tem um teto. E a computação gráfica que vai reconstruindo, tá vendo? E as pessoas visitam mesmo assim. Agora lê sobre o Panteão de Romano.
A edificação chamada de Panteão foi idealizada como o quê? Um templo. Então é dedicado a todos os deuses romanos. O prédio foi construído em Roma durante o governo do imperador Otávio Augusto em 27 a.C. Posteriormente, no século II, passou por uma reconstrução promovida pelo imperador Adriano. Atualmente abriga uma igreja cristã devota a Santa Maria dos Mártires. Opa, então a gente entendeu que quando foi construído, ela tinha o objetivo de ser o quê? Templo de todos os deuses. Mas a gente sabe que Roma vai passar por um processo chamado cristianismo, que nós vamos entender que a religião oficial de Roma será a religião cristã, daqui a um tempo. Então, a gente observa que quando foi construído, essa imagem que vocês observam aqui da página 2, ela foi construída para quê? Para ser referenciada como todos os deuses. É uma idealizada como um templo de todos os deuses. E, posteriormente, ela se tornou uma área, um templo de devocação o quê? Católica, para Santa Maria dos Mártires. Ok? Vamos observar. E percebam que a construção está em perfeito estado. Essas são umas das colunas usadas. Então, a gente estava observando agora há pouco, ó. Essa daqui do lado, opa, deixa eu voltar aqui. Essa aqui do lado, ó, que vocês observam o mouse passando, ela é coríntia, ó. Coluna coríntia. E você tem a coluna dórica, ó, os traços, ó, dórica. Ela é bem simples, ela não tem detalhe em cima, ó. Já a jônica, se vocês observarem, ó, ela é lisa, normal, com alguns, ó, uns efeitos já em caracóis. A coríntia, ela tem muito detalhe, ó, riqueza de detalhes, seja de plumagem, de flores, ok? Ela é mais encantadora aqui nos detalhes. Então, nós temos 3 tipos de coluna a observar. Professor, tem importâncias, claro, né, pessoal? A gente observa a cada povo que vai erguendo essas construções é um período da história. Então, a gente entende, ó, desde os dóricos, dos jônicos, que tem contribuição quase que muito dos gregos. Quando a gente fala que tem típica dos tempos dos gregos, a gente está vendo essas colunas aqui, ó, que são colunas gregas aqui na construção romana. Então está lá a nossa imagem de abertura sendo mostrada aqui, ó, o Panteão de Roma. E percebam, pessoal, que Roma, hoje, se eu for lá visitar Roma hoje, eu encontro esse panteão da forma que vocês estão observando na imagem. Olha do lado, ó, eu tenho um prédio moderno do lado. Olha aqui do lado esquerdo e do lado direito. Vocês estão vendo várias construções modernas. Carros também. Carro, cadê os carros aqui, ó? Vocês observam que o panteão se mantém. Ok? Vamos ver dentro do panteão. É maravilhoso, ó. Vocês observam que poucas sustentações. Nós estamos mostrando aqui, ó, as colunas abaixo. Mas eu não tenho ligas que mantêm essa formação. Então, ela é gigantesca e ela é tudo aqui formado bem fisicamente. Ele é conectado para poder uma pedra sustentar a outro bloco. É bloco sustentando o bloco, de uma forma a não se romper. Então, o teto, vocês observam que tem um formato de abóboda, ó. Tanto aqui na chegada. Essas construções para a época, pessoal, era muito moderno. Ainda é moderno, tá? Perceba que as colunas com detalhe em cima, a forma de construção, isso dentro. Essa imagem que vocês é o período de Pentecoste, é uma celebração católica acontecendo dentro do Panteão, ó. Hoje, então, é um local voltado para o cristianismo, para a religião católica. Aqui as pétalas de rosa no chão sendo mostrado, tá vendo? As pessoas aqui, ó, participando da celebração. Podemos visitar, é um local que recebe turista. Lindo. Já foram enterrados vários reis. O Rafael, pessoal, o Rafael lá do Renascimento, Rafael Sanzio, ele também foi enterrado aqui, ó, nesse panteão romano. Alguns artistas renascentistas também foram enterrados aqui nesse templo. Assim como alguns imperadores, alguns reis foram enterrados nesse panteão. Então,
essa é a imagem de abertura de Roma Cultura. Quer dizer que nós vamos estudar arquitetura? Arquitetura, mosaicos, afrescos, bustos, dramaturgia, assim como esses afrescos aqui, que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá, quando a gente fala de Roma em si, a gente tem que perceber o seguinte: Roma, no início, no período da monarquia, quem é que dominava ali? Quem eram os grandes reis, pessoal, no período da monarquia? Eu tinha os latinos, os gregos e os etruscos. Exatamente. Essa imagem, eu quero que vocês se liguem aqui comigo. Ó, ela está na página 4. Me fala o seguinte, Lívia, Lívia está online? Lívia, por favor, faça a leitura aqui da página 4 enquanto a gente observa essa imagem. Ao estrear o contato com a cultura grega no século II a.C., os romanos conheceram, na realidade, uma cultura helenizada, ou seja, uma fusão entre as culturas gregas, persas e egípcias, promovida durante o Império Macedônico de Alexandre o Grande. A expansão territorial de Roma e a adoção do helenismo fizeram com que a cultura romana adquirisse um caráter universal, inclinada à absorção de elementos culturais dos vários povos dominados e favorável à concessão da cidadania romana às mais diversas etnias. Ótimo. Então, ó, além dos gregos, outros povos foi fundamental para a formação da cultura romana, que foram os etruscos. Então, essa forma de representar, de criar a arte, a cultura, também está sendo o quê? Absorvida pelos etruscos, tá? Então, a gente observa no mapa, ó, as colônias gregas. Aonde que os gregos formaram colônia em Roma, é o que a gente observa de verde aqui na imagem na página 4. Fenícios e colônias cartaginesas. Cartagineses foi onde ocorreu aquela batalha, romanos e os cartagineses, ó, que os romanos ganharam. Então a gente observa também as influências. E os etruscos, que está aqui no norte da Península Itálica, ó, mais no norte e em Cumes, ok? E essas eram as formas das representações dos etruscos, ó, muitos afrescos, que eram o quê, ó? Técnica de arte mural, em que a pintura é feita sobre o gesso ainda úmido. Depois de seca, a pintura passa a fazer parte da parede, aumentando a durabilidade da obra e da arte. Então, ela está ali, ó, firme na parede, dando entorno, né, dando essas representatividades. Então, o que a gente observa aqui, pessoal? Esse afresco, ele está sendo representado aonde? Tá aqui nessa imagenzinha verde, amarela aqui, azul. Ó, as pinturas etruscas mais significativas são os afrescos encontrados em tumbas, tá? Então, hoje quando a gente vai no cemitério, a gente olha aquelas lápides, a gente observa anjos e frases, né? Esses afrescos eram representados em tumbas das pessoas, claro, mortas, né? Então a gente observa pelas representações. Como que vocês entendem que os etruscos representavam a morte, pessoal? Com a tristeza ou com a alegria? Eu acho que com alegria, né? Porque, não sei. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que com a tristeza. Tristeza? Parece que eles estão fazendo o que na imagem? Eles estão dançando? Estão dançando, são Eles dois estão dançando. dançarinos. Eles estão dançando, né? Fazendo uma despedida, ó. Uma celebração. Vocês percebem que tem pombo voando, tem uma árvore. Porque eles acreditavam na vida. Eles acreditavam que após a morte ainda existia vida. Que não acabava a vida. O fim não chegava aqui com a morte na Terra. Então, os etruscos, assim como os povos antigos, acreditavam que depois que morresse,
ainda existia vida em algum outro local e até na reencarnação. Então, para eles, a morte era apenas uma passagem, ok? E eles celebravam isso, ó, nas suas artes e representações encontradas nas tumbas dos povos etruscos, que foram os primeiros povos, junto com os gregos, latinos, sabinos, ao que? A formar Roma, ok? Eles são conhecidos mais no período dos reis romanos, lá no início, na monarquia romana, ok? Agora a gente observa outra forma também de representar, que são chamados de bustos romanos. Os bustos romanos a gente observa aqui na página 5. Olha, eu tenho na página 5 o busto de Domiciliano, o imperador Domiciliano, que era o imperador romano de 81 a 92 depois de Cristo. Então, o busto, ele tem a característica de mostrar o quê? De representar a pessoa da cabeça até os ombros. Aí eu vou perguntar para vocês. Você está lá na sua casa, no ano de 82. Aí você está passando pela Praça Romana e encontra um busto desse. Você acredita, para que você tá observando esse busto? Para você significa o quê? Você cidadão. O quê, Daniel? A minha é uma estátua, do mesmo jeito. Ótimo, sim, mas a primeira coisa, quando você vê essa imagem, o que você quer saber? Quem é ele? Quem é ele? Então imagina, você não tem Instagram, você não tem Jornal Nacional, você não tem jornal impresso, você não tem celular, não tem televisão. Como é que você vai saber quem é o imperador? Então esses bustos era uma certa forma de dizer, ó, esse é o imperador, esse é o general, esse é o senador tal. Então as pessoas que tinham muito poder em Roma, eles queriam ser representados. Eles queriam tirar uma selfie ali, né? Mas claro que essa selfie não existia, era um artista que tinha que esculpir. Então vocês percebem a riqueza de detalhe, ó. Não é para mostrar o belo aqui, mas é para se aproximar do real. Então os detalhes são bem primorosos. Ó, vocês observam até ó, a cicatriz de guerra, de batalha, as rugas. Tá vendo a marca no queixo, ó? As rugas na testa. Então os detalhes são bem próximos da realidade. Então eles tentam representar como era o imperador. Então espalha esses bustos pela cidade, nas principais praças, centro. Para quê? Para as pessoas, quando encontrarem, observar o imperador, saber que esse personagem é o imperador romano. A eles devem o quê? Obediência, respeito. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Então, deu para ter uma noção, pessoal, aqui de como que a gente entende essa representação cultural romana? Então, a gente observa... Deu, né? Então, a gente observa o seguinte, ela vai muito além de simplesmente perguntar o que é cultura. Então, nós temos aqui desde construções, templos, casa, palácio, temos afresco nas catatumbas, temos bustos, e agora nós vamos falar um pouco, e um assunto muito importante, que também é cultura, que a gente usa ainda nos dias atuais, sobre isso daqui, ó, dramaturgia. Caso você já tenha escutado, nós vamos fazer atividade já já, tá? Aqui, ó, a dramaturgia. E a dramaturgia é algo bem bacana, tá? Que é a encenação. A gente assiste um filme, uma novela. Então, essa dramaturgia, que é a arte de escrever e representar peças teatrais. Página 6. Eu tinha que ter um local para poder apresentar. Então, vamos ler a página 6? O que está sendo falado? Vamos lá, para iniciar a leitura, eu vou pedir duas ajudas aqui, ó. Eu quero a ajuda do Olavo e da Maria Eduarda. Vamos lá, pode iniciar, Olavo, e depois a Maria Eduarda. Olavo? Pode começar?
Pode. Os romanos ergueram templos aos seus deuses e neles retrataram temas relacionados à ideia de supremacia e poder. Na escultura, buscava-se retratar as pessoas de forma realista. Os magistrados encomendavam esculturas de si e de seus familiares para colocá-las em praças, monumentos, no fórum da cidade e em suas casas e vilas. Com as conquistas romanas, além de receber influência das artes de outros povos, também se tornaram possíveis a compra e a encomenda e a venda de obras, colunas, estátuas e vasos, peças em mármore, entre outras, produzidas em locais como a Etrúria, a Grécia e a Sicília e a Ásia. Pode continuar, tio? Pode. Muitos artistas dessas regiões foram trabalhar em Roma, voluntariamente, ou como escravizados, o que contribuiu para o aumento do intercâmbio cultural. Ok, Olavo. Então, preste atenção. Essa produção que vocês observaram, tanto dos bustos, que era... Os magistrados são pessoas ali formadas que têm de condição, né? Eles construíam para as praças. E vocês observam que, de certa forma, surgiu o quê? Até um comércio dessa venda. Então, foi falado aí da Etrúria, a Grécia, a Sicília e a Ásia eram os locais que produziam esses artefatos, né? Esses objetos que acabavam sendo comercializados. Ok? Continua, Maria. Em Roma, as peças teatrais eram apresentadas em praças ou em teatros a céu aberto, construído para milhares de espectadores. Algumas peças se baseavam em poemas gregos que contavam histórias de heróis, ou em comédias romanas inspiradas na dramaturgia helênica. Alguns escritores romanos, aliás, escreviam em língua grega. Apesar da inspiração na dramaturgia helênica, os romanos adaptavam as obras conforme suas necessidades e seu modo de vida. Então, ó, apesar da inspiração da dramaturgia helênica, helênica é o quê, pessoal? Cultura helênica. É que veio dos helenos, né? E a gente associa helênico a quem? A como? É o legado deixado por quem? Que era macedônico. Alexandre. Alexandre. Então a gente percebe que essa influência da cultura grega ali em Alexandre o Grande, ela influencia os romanos, claro. E também os romanos vão adaptar para eles. Ao invés de colocar o personagem principal como Alexandre, eles vão colocar como quem? Como César, como Augustus. Então eles vão adaptar para os personagens deles, como os heróis deles, ok? Mas muito se espelha o quê? Na cultura helênica grega. Ok. Então nós entendemos que a dramaturgia em si também é uma representação que ocorre em Roma. Representar o dia a dia, um drama. Hoje que a gente quer assistir uma dramaturgia, a gente assiste uma novela, uma série, um filme, um suspense, a gente assiste ali. Mas antigamente eu queria assistir uma peça teatral. Eu ia lá na praça e assistia. Hoje, mesmo existindo cinema, mesmo existindo novela, ainda temos teatro. É uma pena que aqui em Linhares não temos, né? É uma pena mesmo, porque o povo poderia cobrar, a prefeitura poderia investir, mas não observamos isso. Em Vitória tem, exatamente, Anthony. Em Vitória a gente encontra essas representações, né? Então vamos lá. Assim como construíram arenas por todo o império para promover lutas de gladiadores e corrida de bigas, os romanos também edificaram o quê? Teatros nos quais artistas de todas as províncias podiam se apresentar.
O Teatro Romano de Mérida foi inaugurado entre 16 a.C. e 15 a.C. e atualmente cumpre sua função, abrigando o Festival de Teatro Clássico. É o que vocês observam aqui, ó, na página 6, essa construção, ó, causada Teatro Romano em Mérida, Espanha, construída aproximadamente em 15 a.C. A Sara, ela realizou uma pesquisa, né, Sara? Ah, tio. Você realizou a pesquisa sobre qual construção romana? Ah, eu te mandei, só que você falou para mim falar na aula. Eu fiz a barragem de Nossa Senhora da Represa. E fica em Pode qual ler? local? Pode ler. Peraí, tio, que nem eu entendi minha própria letra. Opa! Ô, mãe, me ajuda aqui. Eu não tô entendendo minha letra. Peraí, tio. Vocês estão vendo, né? E o professor que sofre. É muito eu também. Sara, vai preparando aí. Quando tiver ok, você sinaliza aqui pro professor. Aí, então, Pode ir? pode, Sara. A barragem de Nossa Senhora da Represa, no Alentejo, localiza-se nas imediações de Nossa Senhora da Represa, entre as freguesias de Vila Ruiva e de Vila Alva, no Concelho de Cuba, em Portugal, no ano de 1997. Ok. Acabou? Sara? Oi, Terminou? sim. Ok. O tio vai estar procurando aqui umas imagens para ver se a gente acha. Barragem romana de Nossa Senhora. Apesar que só encontra as ruínas, hoje em dia a gente não consegue observar bem a construção. O tio vai mostrar para vocês aqui, pessoal, na tela. É só uma representação mesmo, tá? Você observa pouquíssima coisa, ó. É uma barragem, né, para poder... Nossa Senhora da Represa. Aqui fica em Cuba, na verdade, né? Aqui não é nem lá em Roma. Deixa eu ver se encontra depois, tá bom? Aí apresentar para nós aqui. Vamos lá, pessoal. Obrigado, viu, Sara? Sara que tinha feito a pesquisa, pessoal, ela deixou para apresentar hoje. Ok? Então vamos lá, ó, só para a gente finalizar. Hoje nós falamos um pouco sobre as nossas construções. Observamos que esse teatro também ele está na Espanha, é uma construção fora de Roma, aqui da página 6. Até para pesquisar e para apresentar também seria uma apresentação bacana. Então, ok. A gente vai continuar a nossa aula sobre cultura. Você vê que é um outro ângulo de estudo. A gente não está falando de política nem de governança. Nós estamos falando do quê? De como que a sociedade vivia. Quando a gente vai lá, os romanos viviam lutando em gladiadores. Calma lá, a gente observou que não é só isso. Quer dizer que eles também iam para o teatro, assistiam peças teatrais, eles representavam até a morte deles, as tumbas. Vocês viam as construções dos deuses, os panteão, os paternão. Então vocês observaram, até agora, por enquanto, as várias construções e a forma de viver desses povos. Na página 6 tem umas imagens de QR Code. Lógico que eu acredito que vocês vão pegar o celularzinho de vocês, botar a câmera aqui, vai aparecer o link. Você clica no link que vai abrir uma página. Aí você vai lá e observa essa página, tá ok? É uma interação. Então vou deixar aqui para vocês explorarem esse QR Code. Vou deixar aqui. E na próxima aula, nós vamos falar de um assunto, ó, também envolvente e muito interessante, que é sobre a religião. Que daí vai vir a religião e o cristianismo. Então, na próxima aula é Jesus. Tá bom? Agora, pessoal, então, o que acontece? A nossa aula estourou o tempo, já acabou, mas... Ô, tio, sobre os grupos... Oi? é sobre os negócios do grupo lá. Sim, Tem que ter quantas pessoas no mínimo o grupo? De 4 a 5 pessoas. 5 já está estourando, mas é 3 a 4 a 5 pessoas. Tá ok? Então, são 2 imperadores que vocês irão apresentar,
mas o tio vai botar agora os nomes dos grupos lá. Quem tiver faltando, manda pro tio no privado, que o tio coloca ali depois nos grupos. Tá ok, pessoal? Um abraço. Segunda-feira, feriado, dia da independência do Brasil. Então, terça-feira vocês têm aula. Tá ok, pessoal? Gostou? Pessoal, bom descanso, tá? Aproveitem o final de semana e abraço. Perguntas? Tchau. Antes já que o feriado tinha que ser a semana inteira, não. Não, só um Quem dia, dera, tá bom? Isabela, quem dera. Só um dia. Tchau, pessoal. Um abraço. Até Tchau. semana que vem. Tchau. Ah.